Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o TRXF11, né, e o aumento de posição deles em fundos imobiliários como estratégia tática. O vídeo de hoje ele foi a sugestão de um investidor que me procurou, né, com a pergunta que a gente vai ver. Então a gente está gravando o vídeo para tirar essa dúvida, que pode ser a dúvida também de muita gente. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para mim aí que a gente vê, né, as dúvidas aí que realmente forem mais recorrentes, a gente acaba fazendo um vídeo para responder elas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios semanais de fundos imobiliários, relatórios de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, essa aqui é a pergunta, né, do investidor. Boa noite, Osmar. Hoje vi sobre o TRXF11. Nesses últimos meses, ele aumentou o percentual de fundos imobiliários dentro da carteira e eles não comentam no relatório as aquisições. Brincaram falando que ele está virando FOF, deve ser pessoal de grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, né? Poderia falar sobre isso em um vídeo ou short, já que muitas casas de análise indicam a compra do ativo, né? Então, eu fiz aqui um slide, né, para falar rapidamente aqui sobre posição tática, alavancagem, riscos, né? E depois a gente vai para o relatório do fundo, especificamente para essas partes aí que a gente citou. O que é uma posição tática, né? É uma posição para giro de carteira, para ganho de capital num curto prazo. Então você tem uma melhora de cenário gradativa da economia. Então, se tudo continuar do jeito que está, provavelmente a gente deve ter ganho de capital nos fundos imobiliários, né? Então, eles podem estar aproveitando uma posição, né, e que eles têm para fazer um ganho de capital, né, e minimizar aí a questão do endividamento que o fundo tem. Então, posição tática é utilizada para curto ou para médio prazo, né, para alguma gestão ali de caixa, para um ganho de capital específico. E fundos imobiliários são uma das posições aí que tem bastante liquidez e que você pode ter o ganho de capital, né, e utilizar eles como posição tática. A posição estratégica, né, no fundo, é o core, né? O core do fundo é para que o fundo foi feito. Então, no caso dele, o TXF é mais, principalmente, ativos com ativos para longo prazo, né? Então, ele compra diversas lojas de grandes varejistas e faz um contrato atípico aí por longo prazo, né? Então, normalmente, esse aí é o core do fundo. Aí, com relação à alavancagem, pessoal, toda alavancagem gera risco, tá? Você colocou a alavancagem no fundo, o fundo fica um pouco mais arriscado, tá? Isso é verdade, tá? Por quê? Porque o cenário futuro, ele é aleatório. Então, pode acontecer qualquer tipo de coisa, né, daqui para frente, e que os fundos imobiliários não se valorizem, por exemplo, se desvalorizem. Então, o cenário futuro é incerto. Então, a gente sempre faz planos, e parece que a gente utiliza muito essa questão de lógica, mas normalmente, né, cenários aleatórios eles podem vir a acontecer e aí, né, alguns fundos serem prejudicados. Isso pode realmente acontecer, tá? Ainda mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, você tem lá os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, né, os americanos. Eles têm uma alavancagem muito alta. Por quê? Porque a taxa de juros é baixa, eles conseguem, né, com base na alavancagem, gerar um retorno muito maior para o acionista, né, para o cotista. Só que, né, os Estados Unidos têm essa taxa de juros mais baixa, e você vê que quando o mercado cai, né, tem algum problema nos Estados Unidos, os REITs eles caem mais. Por quê? Porque eles são muito alavancados, então eles são vistos como mais arriscados, inclusive, né, do que bolsa de valores. Então, a gente tem uma alavancagem muito elevada nos REITs nos Estados Unidos, porque lá o juro é baixo, eles realmente utilizam muito esse instrumento de alavancagem e acabam gerando realmente mais valor para o cotista. Você pega lá os REITs e as ações de uma forma geral, os REITs foram muito bem em comparação às ações dos Estados Unidos, né? Isso aí é só uma pequena história, né, para a gente entender que existe, né, a possibilidade sim, de alavancagem, só que toda alavancagem ela é arriscada, né? Enquanto ela gera o retorno do cotista, tá tudo bem, tá tudo ok. Eu vou agora para a apresentação aqui do relatório gerencial do fundo, que é do TRXF, e a gente vai dar uma passadinha então, né, principalmente nesses objetivos e o que está acontecendo com essa questão, tanto dos fundos imobiliários quanto da alavancagem do fundo. Então, o objetivo do fundo é foco na distribuição de renda através de gestão ativa, né? Então, esse é o principal objetivo do fundo, e a gestão ativa, né, compreende as posições táticas e as posições estratégicas, né, fazer alavancagem, girar. E aí, uma das coisas que é importante a gente perceber é o resultado do fundo. Então, o fundo ele tem essa gestão ativa e ele tem que entregar resultado. Então, se ele não entregar resultado, o gestor não foi bem. Se ele entregar o resultado, o gestor foi bem. Até quando? Não sei. Futuro é incerto, né? Mas a gente tem que olhar
o histórico, o que aconteceu com o fundo, né? E é assim que a gente acaba observando se o fundo é bom ou ruim. O preço do mercado, né? O que o pessoal está achando do preço do mercado. Normalmente, bons fundos, eles ficam com preço, né, acima do valor patrimonial. Então, são algumas... Quando o fundo faz uma emissão, né, como é que foi a captação dessa emissão? Foi boa ou não? Então, esse tipo de coisa a gente vê como é que o mercado avalia, né, a gestão do fundo. Então, esse aqui é um fundo de 2019. Vou botar aqui na cor. Esse aqui é um fundo de 2019. Tem um patrimônio líquido aí de 1,6 bi, né, o valor patrimonial. Mas ele terminou uma emissão agora que o valor dele foi para um pouco mais de 2 bi. Então, aqui encerrou a 10ª emissão do fundo, ele captou 200% do volume. Né, você pode fazer isso quando você faz emissão só para investidor profissional. E foi mais 500. Então, ele passou aí dos 2 bi de valor de mercado. Isso aqui ele está falando. Tem 55 imóveis ao todo. Tem umas posições que são detidas de forma direta, outras de forma indireta. Vou passar aqui a maioria do relatório porque não interessa muito para o vídeo de hoje, né? Então, desde o início das negociações das cotas, a rentabilidade total do teste ZF, né, e aí é o histórico que eu falei para vocês, inclui a variação da cota no secundário e distribuição de dividendos. Então, a variação da cota e distribuição de dividendos foi de 61% contra 8,38% de fixe. Ou seja, o resultado dele foi muito bom. Né? Então, por enquanto, a gestão está fazendo um bom trabalho com o fundo imobiliário. Com o êxito obtido na captação de recursos, o fundo assegurou não apenas os recursos necessários para financiar obras e aquisições, então a captação dele é para isso, financiar obra e aquisição, né, que foram já anunciadas, mas também possibilitou a prospecção de novos ativos. Então, estão com a ideia, né, de captar, mas eles não falaram aqui do endividamento, né, de reduzir o endividamento. O endividamento dele gira em torno de 30%, é um endividamento já alto aqui do fundo. Tá? A gente olha aqui, ó. Captação acima do esperado também trará impactos positivos para a diversificação das receitas do fundo e diminuição da alavancagem relativa. Quando você tem mais ativos, né, você vai comprar mais ativos e você não aumenta a posição de dívida, então você tem uma diminuição de alavancagem relativa. É isso. Né? Então vão quitar a dívida, provavelmente não vão quitar, pelo que eles falaram aqui, mas como eles estão comprando mais ativos, a dívida vai ter um percentual menor. Hoje é 30, vai cair para 20 qualquer coisa, né? Então vai diminuir percentualmente, né, relativamente, aí a questão da dívida do fundo. O guidance de distribuição é de 0,90 a 0,93 por cota. Mas como é que foi o resultado ao longo do tempo aqui do fundo? Né? Então a gente pega aqui as últimas distribuições, né? Você pega desde o ano aqui de 2020, que é do final de 2019, você vê que em 2020 aqui ele distribuiu em torno aqui de 67 centavos, né? Chegou a 70, depois em 2021 foi 70, terminou ali com 70 e 80, depois começou aqui ó, com 80, passou para 85, 2023 85, chegando a 90, e agora já deram um gás aqui de 90 a 93. Então o resultado do fundo ele veio para cima. A gestão está entregando um bom resultado, entregou resultado também com relação às cotas, né? O preço da cota no mercado secundário. Então, por isso que a rentabilidade dele foi boa. Vamos passar aqui demonstração do resultado. Aqui demonstração do resultado, pessoal. Essa aqui é uma parte importante para a gente tentar entender aí, né, o que o fundo está fazendo. Então, a receita imobiliária são a receita proveniente dos imóveis. Então, está aqui, ó, 12 milhões em abril, nos últimos 12 meses, 176 milhões. Rendimentos mobiliários, né? Então, aqui vem dos valores mobiliários, entre eles, fundos imobiliários, CRIs e tal, né? Então, aqui, em abril, foi 4 milhões de rendimento, e a despesa financeira, 4 milhões e meio. Então, fica mais ou menos em linha aqui, ó, o rendimento mobiliário com a despesa financeira. Se a gente olhar em 12 meses, deu 51 milhões aqui de rendimento imobiliário, 41 milhões de despesa financeira, que é a despesa com a dívida, né, que o fundo tem. Então, ele consegue, né, com os rendimentos mobiliários aqui, cobrir as despesas financeiras. Tá? Então, é isso aí. É um dos pontos. Tá? A gente pode olhar aqui para esse gráfico, a receita imobiliária 0,83, o rendimento imobiliário 0,27, então é relativo frente à receita imobiliária, ou seja, tem um percentual interessante já, né, grande de fundo imobiliário. A receita financeira aqui, mais 11, que é a renda fixa, despesas operacionais do fundo, despesa financeira de 30, então está próximo aqui, o 30 do 27, né? Então, tá mais ou menos em linha aí a despesa financeira com o rendimento imobiliário, que é do fundo imobiliário. E aí aqui, rendimento distribuído total, 90 centavos. O histórico de distribuição por cota, né, nos últimos 24 meses, a gente vê que vem para cima de 85 aqui até 90, né, e com guidance de 90 a 93. Então ele faz o giro também de ativos, né, e fica com resultado para distribuir. Retorno acumulado, então ele teve um retorno aqui superior ao IFIX, ao CDI, o IPCA mais 6 aqui ó, ficou acima dele, que é
essa curvinha aqui. Eu tenho até um vídeo no canal que fala sobre IPCA mais 6, depois você dá uma olhadinha. Não é um índice fácil de bater, tá? IPCA mais 6 é um índice difícil de bater. A diversificação da carteira, então tem aqui, ó, 12,6% em fundos imobiliários, né, e mais um pouco aqui em CRI, isso aí é responsável por conseguir pagar aí a dívida do fundo. Então, se a gente tem aqui, ó, imóvel 42 mais 23, dá 65, 65% mais ou menos em imóvel, contra 13% aqui em valores imobiliários. Ele consegue, com esses 13, pagar praticamente 30, né? A gente vai ver aqui que a alavancagem dele está em torno de 30. Depois eu passo aqui nos imóveis, aqui, ó. A alavancagem aqui, que é a relação do saldo devedor, que é 950 milhões, com a quantidade de ativo aqui, que é 2,9 bi. Então dá 32%. Então eu tenho 32 de alavancagem, que eu consigo, né, mais ou menos pagar ali com os 14% que estão em valores imobiliários, né? Então o carrego tá interessante com esses valores imobiliários. Então a estratégia deles é essa, né? Pagar com os fundos imobiliários ali no curto prazo, depois fazer um ganho de capital, alguma coisa assim, mas com a emissão que eles fizeram, aparentemente eles não vão quitar dívida. Por quê? Porque eles conseguem carregar a dívida de forma mais tranquila, né? Porque a dívida deve estar mais baixa do que a rentabilidade dos valores imobiliários que eles têm, né? Traz mais risco para o portfólio? Traz. A gente tem mais risco aí para o portfólio de uma forma geral, por conta do endividamento e por conta que o futuro é incerto. Deixa eu ver aqui, multa, do aluguel, receita, estrutura financeira. Aqui tem a estrutura do fundo, TRX, TRXF. Então, o TRXF ele tem a propriedade direta de 39 imóveis. Então, são 14 lojas de Pão de Açúcar, 8 do Açaí, Grupo Mateus, que são de forma direta. E ele tem mais 16 imóveis dentro desse fundo aqui, que é o TRXB, que foi utilizado aqui para comprar 13 lojas da Açaí mais 13 Pão de Açúcar, tá? Então, tem 39 imóveis em participação direta e 16, né, de participação indireta por dentro de um fundo imobiliário, que fecha aí os 55 imóveis, né, que o fundo tem. Então, acho que é isso aqui a dúvida do pessoal, a dívida de hoje, né? Então, a gestão, pessoal, elas têm uma responsabilidade muito grande. Qual a responsabilidade da gestão? Entregar o retorno cotista. Aí você tem que olhar o histórico, né, o que eles entregaram, né, com a gestão ativa. É interessante, então tem um voto de confiança ali. A alavancagem é arriscada? A alavancagem, sim, é arriscada. Só que a gente tem que, quando o trabalho é bem feito, ok. Só que às vezes vira mão, né? Às vezes realmente não dá certo na alavancagem e acaba trazendo algum tipo de problema para o fundo. Enquanto a gestão conseguir, né, fazer essa, com a alavancagem do fundo não é baixa, né, 32%, vai diminuir agora com a emissão, então a alavancagem de 900 milhões com fundo de mais de 2 bi, ela vai ficar um pouco menor ainda do que ela é atualmente. Então, você tende, né, a diminuir o percentual com novas emissões. E, pelo que a gente viu, né, os cotistas eles participaram com 200%, né, do que eles tinham para emitir. Então, o cotista está acreditando bastante aí também na gestão do fundo, porque realmente, né, ao longo desse prazo, 2019 para cá, eles fizeram um bom trabalho. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre, né, esses acontecimentos aí de mercado, deixar aqui no comentário ou embaixo do vídeo, né? A gente acaba fazendo aí um vídeo para esclarecer as dúvidas dos investidores, é bom, né? A dúvida de vocês, ela acaba alimentando aqui a produção de conteúdo, que nem sempre é fácil pensar no conteúdo certo para entregar para vocês. Então, toda dúvida aí a gente acaba aproveitando. Muito obrigado aí, vocês terem participado, né, do vídeo também. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo e desejar aí até o nosso próximo vídeo.